Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 320 é o último de hoje. Idade das Montanhas, capítulo 9 e a Gênesis, né? Idade das Montanhas. Então, sequência. Então, comprovou-se assim por meio da observação e dos estudos, das pesquisas, né? Isso se tratando da geologia. Então, um estudo muito minucioso dos geólogos, né? Comprovou-se assim por meio da observação que as montanhas de Vosges, da Bretanha e de Côte-d'Ivoire, na França, que não são muito elevadas, pertence às mais antigas formações. Datam do período de transição. Olha só, trata do período de transição. Eu vou até voltar aqui no princípio aqui, para me ver aqui, onde é que está esse período de transição aqui. Agora mexeu até com a minha cabeça. Período da transição. Período da transição. Jesus, cadê o menino Jesus? Período de transição. Então, olha só para você ver. É o quarto período geológico. Então, montanhas foi encontrada nessa região que trata-se do período de transição, que significa o quarto período geológico da Terra. Senão anteriores, ainda tem mais essa. Senão anteriores ao período de transição. Os depósitos de Julia, né? O Jura se formou no meado do período secundário. Ah, não, eu tenho que voltar novamente aqui. Período secundário. Período secundário. Tá, aí já é o período quinto período geológico, que é as Hulhas, né? Hulhas, que se formou no meado período secundário. Então, é contemporâneo dos répteis gigantes, né? Répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais, olha, vamos ver onde é que está esse agora. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Jesus, Maria José, escolhe-me Jesus mesmo. Terciário, período terciário. 2, 4, 6. O sexto período geológico, né? O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são superiores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são posteriores ao período diluviano, né?
Então, algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, que foi onde eu disse, eu creio, não afirmo não, que a nossa Serra da Canastra, né, ela seja ali do período diluviano, ou eles são contemporâneas. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Então aqui agora tem um rodapé. Esse rodapé é interessante. O século passado registrou notável exemplo. Seria no século passado, mas na época de Kardec, século XIX, século XVIII. Porque ele está se tratando do século dele. Então, como hoje, século XXI, então seria o mesmo eu dizer assim, o século passado ocorreu isso no México. Então você entende eu estou me referindo ao século XX. Então, século XIX, século XX. No século passado registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. Há 6 dias de marcha da cidade do México, existia em 1750, é isso mesmo, uma região fértil e bem cultivada, onde dava em abundância arroz, milho e banana. No mês de junho, pavorosos tremores de terra abalaram o solo, renovando-se continuamente durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, violenta convulsão se produziu num território de muitas léguas de extensão, entrou a erguer-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, numa superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava como as vagas do mar ao sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternativamente. Afinal, abriu-se um abismo de perto de 3 léguas, donde eram lançados a prodigiosa altura fumo, fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre os quais o vulcão a que foi dado o nome de Júrulo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que principiaram os abalos do solo, os 2 rios, Cuitinhamba e São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície, hoje ocupada pelo Jorulho, no terreno, porém que, sem cessar, se elevavam outros sorvedouros, se abriu e os absorveu. Os 2 reapareceram mais tarde a oeste, num ponto muito afastado de seus antigos leitos. A Terra antes do dilúvio, página 370. Então nós temos que entender uma coisa. Às vezes as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas procuram analisar as coisas de acordo com os olhos da carne. Mas
Todos aqueles que buscam analisar com os olhos da alma, ele percebe, ele percebe um certo fundamento no que eu vou acabar de dizer agora. O nosso corpo físico, ele é uma réplica perfeita da Terra. Pare e observe para você ver. Todo o sistema de veias que nós temos no corpo físico, as artérias, as veias, né? Enfim, a Terra funciona igualzinho o nosso corpo. O nosso corpo funciona igualzinho à Terra. Quantos rios subterrâneos existem? Não só de água mineral, água potável, como também rios de lavas vulcânicas. Só que entra em erupção em determinados lugares. Agora, como aqui Kardec descreveu, as montanhas, a idade das montanhas está relacionada nos estudos geológicos, de acordo com os períodos de estratificação, de sedimentação, onde os geólogos, através dos estudos, eles chegam à conclusão devido o período de estratificação. Agora, é preciso entender que esse constante movimento levou sempre em todos os ângulos do globo terrestre o surgimento de montanhas, né? Então, eu fico a imaginar, por exemplo, assim, vamos dizer assim, os Andes, né? Aquelas montanhas maravilhosas daqueles picos dos Andes, né? Aquele pico mesmo, não sei se eu vou conseguir me lembrar agora do Himalaia, né? Do pico do Himalaia, 7.000 metros acima do nível do mar. Então, mas por incrível que pareça, cada pico desse, cada montanha dessa está relacionada a um período geológico. Agora, por incrível que pareça, encontram aqui na Terra, sim, os geólogos, montanhas granítica, horizontal, não, vertical, que de certa forma se deslocou da parte granítica da Terra e soergueu, que o termo é esse, soergueu na posição vertical, né? Porque você sabe que horizontal é assim, vertical é assim. Então, soergueu na direção vertical. Então, isso não é novidade, mas por incrível que pareça, é preciso entender uma coisa, que todo esse soerguimento, toda essa estratificação,
toda esta sedimentação, toda essa revolução, todos esses períodos geológicos, parcial, local ou por inteiro, não ocorreram por acaso, ao relento. Não, de forma alguma. Desde bem antes da formação da Terra, tanto nosso Senhor Jesus Cristo quanto os arquitetos siderais tinham eles em mãos, usando esses termos para ficar mais fácil, tinham eles em mãos o esboço, o designer da Terra e de todos os períodos geológicos da Terra. Por isso nós temos que entender que todos os períodos geológicos, todo o período revolucionário em matéria de geologia, todas as fases de 600 milhões de anos cada uma, todas programadas por Jesus e pelos arquitetos siderais. Essa massa incandescente do centro da nebulosa foi expelida graças a Jesus e os arquitetos siderais, e não ficou por aí como um hexaplaneta, que os astrônomos eles têm o hábito de dizer que o hexaplaneta é um planeta errante. Hexaplaneta, eles dizem que o hexaplaneta são planetas errantes que faz parte de outro sistema solar. Tá certo? Certinho, astronomia. Quem sou eu para dizer? De forma alguma. Toda honra e todo respeito à astronomia, às ciências, à química, à geologia. A gente tem que respeitar. Nós estamos aqui estudando, comparando. Só que hexaplaneta existe. Hexaplaneta são oriundos de outro sistema solar? Sim. O único erro dos astrônomos é em dizer que esses exoplanetas são planetas errantes. O que significa errante para eles? Que encontra-se ao relento, perdido, e que não se encontram sob a atração magnética, nem são detentores de uma força centrífuga e nem centrípeta, e que corpus nenhum, ou melhor, massa nenhuma
os atrai e que eles não orbitam nenhum astro-rei, que no caso seria Sol. Esse é um dos erros dos astrônomos, porque eles acham que esses planetas eles estão aí na galáxia como uma bola que um jogador chutou pro lado da torcida, você entendeu? E caia em quem cair lá no meio do povão essa bola e pronto. E não é assim. Não existe planeta. Não existe-se um átomo errante no universo, nos universos, por toda a eternidade e infinidade. Não existe. A gente respeita aqueles que pensam assim, que os exoplanetas são planetas que são oriundos de outro sistema solar. Sim, mas que eles orbitam outros astros-reis, orbitam. Eles orbitam outros sóis muito maior que eles, que os atrai. É assim. Isso é lei de Deus. Então eu acho que dizendo assim, você consegue entender, né? Que não existe sequer um átomo nos universos errante. Então, mediante a idade das montanhas, os geólogos, eles sabem quantos anos têm sim as montanhas. Através de estudos minuciosos, através das estratificações, através das sedimentações. Eles sabem. E se nós quisermos saber também, nós ficamos sabendo. É só nós nos aprofundar um pouquinho mais, me desculpe, nos estudos. Não aqui agora, porque aqui não corresponde a isso. E nós vamos ficar sabendo. Ó, já estamos encerrando esse vídeo. O próximo tema chama dilúvio bíblico. E o outro tema é revoluções periódicas. Agora, dilúvio bíblico. Preste bem atenção, com todo respeito. Sempre não existiu tsunami? Sim. Sempre não existiu revoluções parcial? Sim. Local? Sim. Inundações, mudanças de oceanos de um lado para o outro? Sim. Então eu já estou te adiantando o que aconteceu com esse dilúvio bíblico. Que tudo que está aí na Bíblia a gente respeita, mas isso aí é mitologia. Porque o período diluviano é um, o diluviano bíblico é outro. O diluviano bíblico é algo que, na Bíblia, consta-se de 4 a 5 mil anos antes do Cristo. Agora aqui, nós estamos falando de 5 bilhões de anos atrás.
e cada período 600 milhões de anos. Cada período diluviano, 600 milhões de anos, ou 600 mil anos. Tanto 600 mil anos quanto 600 milhões de anos corresponde-se a uma margem cabível, sim, dentro do número 5 bi. Agora, o dilúvio bíblico, ele ocorreu nem foi a 4 mil anos antes do Cristo. Foi antes, foi depois. Então vamos pensar assim, que foi uns 3 mil anos depois do Cristo, antes do Cristo. Por quê? Porque eles não dizem que existiu o paraíso do Éden? E Adão e Eva foi expulso e tal, e depois teve o dilúvio. Mas esse dilúvio não foi encontrado pelos geólogos e por nenhum outro cientista, por isso a ciência não crê nesse dilúvio que encontra-se na Bíblia. Você que está nos acompanhando, você está presenciando isso aqui. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo dia.